Palavra do Senhor, que veio a Sofonias filho de Cusi, filho de Gedalias, filho de Amarias, filho de Ezequias, nos dias de Josias filho de Amon, rei de Judá. Certamente consumirei tudo sobre a face da terra, diz o Senhor. Arrebatarei os homens e os animais. Arrebatarei as aves do céu e os peixes do mar, e os tropeços com os ímpios. E exterminarei os homens de sobre a face da terra, diz o Senhor. E estenderei a minha mão sobre Judá e sobre todos os habitantes de Jerusalém. E exterminarei deste lugar o resto de Baal, e o nome dos ministrantes dos ídolos, juntamente com os sacerdotes, e os que sobre os telhados se inclinam ao exército do céu, e os que se inclinam jurando ao Senhor e jurando por Milcom, e os que deixam de andar em seguimento do Senhor, e os que não buscam ao Senhor, nem perguntam por ele. Cala-te diante do Senhor Deus, porque o dia do Senhor está perto. Porque o Senhor preparou um sacrifício e santificou os seus convidados. E acontecerá que no dia do sacrifício do Senhor, hei de castigar os príncipes, e os filhos do rei, e todos os que se vestem de roupas estranhas. Castigarei naquele dia todos os que saltam sobre o limiar, que enchem de violência e engano a casa dos seus senhores. E naquele dia, diz o Senhor, far-se-á ouvir uma voz de clamor desde a porta do peixe, e um uivo, desde a segunda parte, e grande quebranto desde os outeiros. Uivai, vós, moradores de Mactés, porque todo o povo de Canaã está arruinado, todos os carregados de dinheiro são destruídos. E há de ser que naquele tempo esquadrinharei a Jerusalém com lanternas, e castigarei os homens que estão assentados sobre as suas borras, que dizem no seu coração, o Senhor não faz bem, nem faz mal. Por isso os seus bens virão a ser para saque, e as suas casas, para assolação. E edificarão casas, mas não habitarão nelas. E plantarão vinhas, mas não lhes beberão o vinho. O grande dia do Senhor está perto, e se apressa muito a voz do dia do Senhor. Amargamente clamará ali o homem poderoso. Aquele dia será um dia de indignação, dia de angústia e de ânsia, dia de alvoroço e de desolação, dia de trevas e de escuridão, dia de nuvens e de densas trevas, dia de trombeta e de alarido contra as cidades fortes e contra as torres altas. E angustiarei os homens, de modo que andarão como cegos, porque pecaram contra o Senhor. E o seu sangue se derramará como pó, e a sua carne como esterco. Nem a sua prata nem o seu ouro os poderá livrar no dia do furor do Senhor. Mas, pelo fogo do seu zelo, a terra toda será consumida, porque certamente consumirá com assombro a todos os moradores da terra. Congregai-vos, e congregai-vos, ó nação que não tem pudor, antes que saia o decreto, e o dia passe como a pragana, antes que venha sobre vós o furor da ira do Senhor. Sim, antes que venha sobre vós o dia da ira do Senhor. Buscai ao Senhor, vós todos os mansos da terra, que pondes por obra o seu juízo. Buscai a justiça, buscai a mansidão, porventura sereis escondidos no dia da ira do Senhor. Porque Gaza será desamparada, e Ascalon assolada. Asdod, ao meio-dia, será expulsa, e Ecrom, desarraigada. Ai, dos moradores da borda do mar, da nação dos quereteus. A palavra do Senhor será contra vós. Ó Canaã, terra dos filisteus, eu vos destruirei, até que não haja morador. E será a borda do mar em cabanas de pastores e em currais de ovelhas, e será a costa para o resto da casa de Judá, para que nela apacentem. À tarde se assentarão nas casas de Ascalon, porque o Senhor seu Deus os visitará, e removerá o seu cativeiro. Eu ouvi o escárnio de Moabe e as injúrias dos filhos de Amon, com que injuriaram meu povo, e se engrandeceram contra o seu termo. Portanto, tão certo como eu vivo, diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, Moabe será como Sodoma, e os filhos de Amon como Gomorra, campo de urtigas, e poços de sal, e assolação perpétua. O resto do meu povo os saqueará, e o restante da minha nação os possuirá. Isto terão em recompensa da sua soberba, porque escarneceram, e se engrandeceram, contra o povo do Senhor dos Exércitos. O Senhor será terrível contra eles, porque aniquilará todos os deuses da terra, e cada um o adorará desde o seu lugar, todas as ilhas das nações. Também vós, ó etíopes, sereis mortos com a minha espada, e estenderá a sua mão contra o norte, e destruirá a Síria, e fará de Nínive uma assolação, terra seca, como deserto. E rebanhos se deitarão no meio dela, todos os animais dos guéntios. Também o corujão e o ouriço se alojarão entre as suas vergas. A voz cantará nas janelas. Assolação haverá nos umbrais, porque já se descobriu a sua obra de cedro. Esta é a cidade alegre que estava em segurança, que dizia no seu coração, eu sou,
e fora de mim não há outra. Como se tornou em assolação, em pousada de animais. Todo aquele que passar por ela assobiará e meneará a sua mão. Ai da rebelde e contaminada, da cidade opressora, não obedeceu à voz, não recebeu ensino, não confiou no Senhor, não se aproximou do seu Deus. Os seus príncipes são leões rugidores no meio dela. Os seus juízes são lobos da tarde, que não deixam os ossos para amanhã. Os seus profetas são levianos e aleivosos. Os seus sacerdotes profanaram o santuário e fizeram violência à lei. O Senhor é justo no meio dela. Ele não comete iniquidade. Cada manhã traz o seu juízo à luz. Nunca falta. Mas o perverso não conhece a vergonha. Exterminei as nações. As suas torres estão assoladas. Desertas fiz as suas ruas, de sorte que ninguém passa por elas. As suas cidades foram destruídas, até não ficar ninguém, até não ver quem as habite. Eu dizia: certamente me temerás, aceitarás a correção. E assim, a sua morada não seria destruída, conforme tudo o que eu a seu respeito determinei. Mas eles se levantaram de madrugada, corromperam todos os seus feitos. Portanto, esperai em mim, diz o Senhor, no dia em que eu me levantar para o despojo, porque o meu juízo é ajuntar as nações, congregar os reinos, para sobre eles derramar a minha indignação, todo o ardor da minha ira, porque toda esta terra será consumida pelo fogo do meu zelo. Porque então darei lábios puros aos povos, para que todos invoquem o nome do Senhor, para que o sirvam com um mesmo consenso. Da além dos rios da Etiópia, os meus zelosos adoradores, a filha da minha dispersão, me trarão sacrifício. Naquele dia não te envergonharás de nenhuma das tuas obras, com que contra mim transgrediste, porque então tirarei do meio de ti os que exultam na tua soberba, e tu nunca mais te ensoberbecerás no meu monte santo. Mas deixarei no meio de ti um povo humilde e pobre, e eles confiarão no nome do Senhor. O remanescente de Israel não cometerá iniquidade, nem proferirá mentira, e não se achará na sua boca língua enganosa, porque serão apacentados e se deitarão, e não haverá quem os espante. Canta, ó filha de Sião, rejubila, ó Israel, regozija-te e exulta de todo o coração, ó filha de Jerusalém. O Senhor afastou os teus juízos, exterminou o teu inimigo. O Senhor, o Rei de Israel, está no meio de ti. Tu não verás mais mal algum. Naquele dia se dirá a Jerusalém: não temas, ó Sião, não se enfraqueçam as tuas mãos. O Senhor teu Deus está no meio de ti, poderoso para te salvar. Ele se deleitará em ti com alegria, calar-se-á por seu amor, regozijar-se-á em ti com júbilo. Os que em ti se entristeceram por estarem afastados das solenidades, eu os congregarei. Esses que são de ti, sobre os quais pesava o opróbrio. Eis que, naquele tempo, procederei contra todos os que te afligiram, e salvarei a que cozeia, e recolherei a que for expulsa, e lhes darei louvor e nome em toda a terra, onde foram envergonhados. Naquele tempo vos farei voltar, e vos recolherei. Certamente vos darei por nome e louvor entre todos os povos da terra, quando eu remover os vossos cativeiros diante dos vossos olhos, diz o Senhor.